Na manhã ensanguentada de 15 de março de 1847, 5 homens assinaram suas sentenças de morte sem saber. Eles haviam cometido um erro fatal: humilhar publicamente um homem honesto diante de centenas de pessoas na Feira dos Escravos, sem perceber que olhos especiais observavam cada segundo daquela degradação. Olhos que guardavam décadas de ódio represado e mãos que conheciam segredos mortais capazes de transformar aquela ofensa na vingança mais sangrenta que Salvador já testemunhara. Severino Pescador era apenas um mulato de 50 anos que havia conquistado um pequeno espaço no mercado através de trabalho honesto. Suas tainhas e robalos sempre frescos, suas balanças sempre justas, sua reputação sólida construída em 2 décadas de suor e dignidade. Mas naquele março de 1847, 5 demônios da Casa de Correção haviam decidido que a prosperidade modesta de um peixeiro representava uma rachadura intolerável no sistema que garantia sua autoridade. Joaquim Barbosa, conhecido como Cara de Ferro devido às cicatrizes que desfiguravam metade de seu rosto, liderava esse grupo de sádicos profissionais. Para ele, cada negro próspero era uma ameaça que precisava ser eliminada através da humilhação mais refinada. Ao seu lado, Manuel Torquato, o língua venenosa, destruía reputações com mentiras elaboradas. Antônio Ribas, o quebra-vontade, especializava-se em quebrar permanentemente o espírito de resistência. José Carneiro, o mata-alegria, encontrava prazer especial em destruir qualquer momento de felicidade entre os escravos. Domingos Pereira, o cão raivoso, executava as violências físicas mais brutais que a imaginação humana podia conceber. Durante 3 meses, esses 5 torturadores transformaram a vida de Severino num inferno meticulosamente calculado. Espalharam mentiras sobre peixe estragado, subornando comerciantes para confirmar as calúnias. Derrubaram sua barraca propositalmente nas manhãs mais movimentadas, pisoteando sua mercadoria e forçando-o a prejuízos que consumiam todas suas economias. Roubaram seu dinheiro através de multas inventadas e ameaças de prisão. Mas tudo isso foi apenas preparação para a humilhação final que selaria suas sentenças de morte. Na manhã de 14 de março, os 5 cercaram Severino em sua barraca como predadores famintos diante de centenas de pessoas que faziam compras na feira. "Ajoelha, filho de escrava!" gritou o Cara de Ferro com a voz carregada de ódio. "Mostra para todo mundo qual é o teu lugar natural." O que se seguiu foi uma das cenas mais degradantes já presenciadas no Pelourinho. Severino foi forçado a se ajoelhar e lamber, uma por uma, as botas sujas de lama e excremento dos 5 feitores, enquanto eles gritavam obscenidades sobre sua origem e ameaçavam matá-lo caso resistisse. Mas aquela demonstração de sadismo foi presenciada por alguém que os feitores não haviam percebido. Agachado atrás de uma pilha de cestas vazias, um homem de pele retinta observava cada segundo com olhos que brilhavam de uma fúria fria e mortal. Basílio Santos, conhecido em todos os cantos da Bahia como Besouro Preto, era uma lenda viva que havia crescido no quilombo de Palmares até os 12 anos, quando aprendeu que a vida é uma guerra constante entre opressores e oprimidos. Durante 20 anos, Besouro havia desenvolvido algo que transcendia a capoeira tradicional. Seus movimentos eram tão rápidos que muitos juravam que ele realmente podia se transformar no inseto que lhe dava nome, desaparecendo e reaparecendo em locais impossíveis durante os combates. Mas, diferentemente de outros capoeiristas, Besouro havia se tornado um justiceiro solitário, que eliminava sistematicamente os representantes mais cruéis do sistema escravista, transformando cada execução numa demonstração da versatilidade letal da arte marcial africana. A humilhação de Severino tocou uma ferida profunda na alma de Besouro. Cada cicatriz em seu corpo contava a história de violências similares sofridas durante a infância, e aquela cena despertou uma sede de vingança que exigia satisfação imediata. Mas como todo predador experiente, sabia que a vingança verdadeira requeria planejamento, paciência e execução perfeita. Durante o resto daquele dia, observou discretamente os 5 feitores, catalogando mentalmente seus hábitos, fraquezas e rotinas,
como a serpente que espera pacientemente antes do bote fatal. Joaquim Barbosa terminava suas noites bebendo cachaça no botequim do Português Manuel, um estabelecimento mal iluminado atrás da Igreja do Rosário dos Pretos. Manuel Torquato gastava suas extorsões com as prostitutas do cabaré da Francesa Amélia. Antônio Ribas caminhava sozinho pelas ruas desertas após a meia-noite, exibindo o punhal como símbolo de autoridade. José Carneiro morava isolado na ladeira da Conceição, protegido apenas por um portão enferrujado. Domingos Pereira, o mais paranoico, visitava sua amante todas as quintas-feiras no Largo de São Francisco, seguindo sempre o mesmo trajeto por uma viela estreita. Na madrugada de 15 de março, Besouro começou sua caça com a metodologia de um predador que havia transformado a arte ancestral africana numa ciência exata de eliminação. Diferentemente de uma emboscada simples, ele havia projetado uma sequência de execuções que aconteceriam em locais específicos, aproveitando a geografia irregular de Salvador e demonstrando que a justiça podia alcançar os opressores em qualquer lugar e momento. Domingos Pereira foi o primeiro a morrer, exatamente porque sua paranoia o tornava teoricamente mais difícil de surpreender. Besouro o aguardou pendurado no alto da viela estreita como uma aranha gigantesca, usando técnicas de camuflagem aprendidas com os quilombolas. Quando o feitor passou confiante por baixo, Besouro desceu silenciosamente como a morte personificada. Um único golpe de mão em garra esmagou completamente sua laringe. Pereira morreu se afogando no próprio sangue, seus olhos registrando a impossibilidade de ter sido surpreendido em sua rota mais segura. A segunda morte aconteceu na mesma noite no cabaré da Francesa Amélia. Besouro infiltrou-se disfarçado de músico, carregando um berimbau que seria tanto camuflagem quanto arma letal. Aguardou até que Manuel Torquato subisse para um quarto, então escalou silenciosamente a parede externa. A porta não estava trancada, negligência típica de quem se sente seguro. Um golpe preciso com a verga de madeira atingiu a base do crânio do feitor, causando morte instantânea. A prostituta assistiu em silêncio enquanto Besouro desaparecia pela janela, deixando o segundo cadáver. José Carneiro morreu dormindo em sua própria casa, vítima de uma rasteira executada com violência que quebrou simultaneamente pescoço e costelas. A cena sugeria acidente doméstico, queda fatal da cama durante o sono. Besouro havia invadido usando movimentação silenciosa aperfeiçoada em anos fugindo de capitães do mato, provando que nem as paredes mais seguras podiam proteger os opressores da justiça capoeirista. Antônio Ribas teve uma morte apropriadamente humilhante. Besouro surgiu das sombras durante sua caminhada noturna, mas ao invés de matá-lo imediatamente, primeiro o imobilizou com golpes que paralisa temporariamente. Ribas passou seus últimos minutos experimentando o mesmo terror e impotência que havia imposto a centenas de escravos. O golpe fatal veio apenas depois que ele compreendeu completamente a natureza de sua punição. Joaquim Barbosa foi reservado para a execução mais espetacular. Besouro o aguardou no botequim, disfarçado de cliente comum num canto escuro. Quando o cara de ferro chegou para sua cachaça habitual, encontrou o local aparentemente normal, sem suspeitar que sua morte estava sendo orquestrada nos mínimos detalhes como uma aula pública sobre o poder destruidor da capoeira quando usada por mãos experientes. A execução aconteceu diante de uma dúzia de testemunhas. Besouro levantou-se calmamente, caminhou até onde Barbosa bebia e executou uma sequência tão rápida que os presentes levaram segundos para compreender. Um albatido posicionou seus pés na altura exata do peito do feitor, seguido por uma cabeçada que esmagou nariz e testa. Enquanto Barbosa cambaleava cegado pelo sangue, Besouro executou sua técnica mais letal, uma armada dupla que atingiu simultaneamente as têmporas com ambos os pés, causando fratura craniana massiva e morte cerebral instantânea. O silêncio foi quebrado apenas por sua voz calma. Esse homem humilhou Severino Pescador ontem. Hoje a capoeira cobrou a conta. Quem planta humilhação colhe morte. Suas palavras ecoaram com a autoridade de uma sentença divina enquanto caminhava tranquilamente para a saída, seus pés descalços
não fazendo ruído sobre o chão manchado de sangue. Em menos de 48 horas, 5 cadáveres foram descobertos. Pela primeira vez na história de Salvador, um grupo completo de feitores havia sido sistematicamente eliminado por um único homem que demonstrava conhecimento íntimo de cada vítima. O pânico tomou conta das autoridades, mas as investigações não chegaram a lugar nenhum. A comunidade negra mantinha um código de silêncio absoluto, protegendo aquele que havia provado ser possível vencer os opressores usando apenas as próprias tradições africanas como armas. Severino Pescador nunca mais foi humilhado. Sua barraca prosperou protegida pela lembrança do que acontecera com os últimos homens que ousaram desrespeitá-lo. Besouro Preto desapareceu 3 dias depois, mas sua fama espalhou-se como fogo, inspirando uma geração de capoeiristas que viu na arte marcial não apenas resistência cultural, mas arma efetiva contra essa opressão sistemática. O impacto foi devastador e duradouro. Feitores abandonaram suas funções, incapazes de lidar com a paranoia constante. Outros modificaram drasticamente seus métodos, evitando humilhações que pudessem atrair vingadores. Pela primeira vez na história da escravidão brasileira, os torturadores oficiais começaram a temer suas próprias vítimas, reconhecendo finalmente que a capoeira não era dança primitiva, mas sistema completo de combate, capaz de transformar escravos indefesos em guerreiros letais. Esta é a história verdadeira de como 5 demônios que humilharam um peixeiro honesto pagaram com suas vidas por subestimarem o poder da capoeira quando usada por mãos que conheciam intimamente o significado da injustiça. Besouro Preto havia provado que a vingança, quando executada com precisão cirúrgica, podia se tornar a mais eficaz forma de educação social. O sangue derramado na Feira dos Escravos enviou uma mensagem que ecoou por todo o Brasil escravista. A capoeira estava em guerra, e seus guerreiros não conheciam piedade para com aqueles que torturavam os indefesos.